Pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, é só marcação no tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos à explicação das principais funções, vendo hoje função constante e função polinomial do primeiro grau. Caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Principais funções, parte 1. Função constante é a função que associa a todo número real x o mesmo número real, isto é, f de R em R com f de x igual a k, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Gráfico. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo do x e que intercepta o eixo y no ponto 0 e k. Então aqui nós temos o ponto 0 e k, né, onde k é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números reais. E aí ele vai cruzar então o eixo dos y nesse par ordenado aqui, 0 e k. O domínio, então o domínio de f vai ser igual ao conjunto dos números reais. E a imagem de f vai ser igual a k. Exemplo. Dada a função f de R em R definida por f de x igual a 1, temos que para x igual a 0, f de 0 igual a 1. Para x igual a 1, f de 1 igual a 1. Para x igual a menos 2, f de menos 2 é igual a 1. Para x igual a π, f de π igual a 1, e assim vai sucessivamente. Qualquer valor que x assuma dentro do conjunto dos números reais, o valor de y ou de f de x vai ser sempre igual a 1. Então aqui nós temos o gráfico da função constante, onde ela é paralela ao eixo do x, e aqui nós temos o ponto que intercepta o eixo dos y, que seria o par ordenado 0 e 1. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício. Após você resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução. 1. Para a função f definida por, então f de x ele é igual a menos 2 se x for menor que menos 1. F de x é igual a 0 se x for maior ou igual que menos 1 e menor ou igual a 1, e f de x é igual a 2 se x for maior que 1. Então pede-se a calcular f de menos 5, f de meio e f de 7. Então f de menos 5 vai ser igual a menos 2, porque se x for menor que menos 1 e menos 5 é menor que menos 1, então f de x é igual a menos 2, por isso ele ficou menos 2. F de meio vai ser igual a 0, porque se x for maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, f de x é igual a 0. Então f de x é meio, então ele ficou dentro desse intervalo aqui, por isso ele ficou valor de 0. F de 7, que vai ser igual a 2, porque se x for maior que 1 e 7 é maior que 1, o f de x é igual a 2. Então letra B, representar graficamente a função f. Então aqui nós temos o gráfico, onde aqui nós temos o intervalo aberto no par ordenado 1 e 2, intervalo fechado no par ordenado 1 e 0, intervalo fechado no par ordenado menos 1 e 0, e intervalo aberto no par ordenado menos 1 e menos 2. Por que intervalo aberto? Porque cada elemento de x ele só pode corresponder a um elemento de y, para que seja considerado uma função, né? Até mesmo quando nós temos ali para analisar um gráfico, se um gráfico é uma função, qual que é a regra? Nós traçamos retas paralelas ao eixo dos y, então vamos traçando retas paralelas, e essa reta paralela ela só pode cortar o gráfico em um único ponto. Então se nós traçarmos aqui uma reta paralela ao y, aqui no ponto de x que corresponde a 1, ele só vai cortar o gráfico em um ponto. Por quê? Porque aqui é fechado, aqui que ele vai cortar, e aqui é aberto, aqui ele não corta o gráfico. Então, realmente, ele é uma função. Porque a regra de uma relação de um conjunto, por exemplo, de A em B, né? Para que ele seja uma função de A em B, é qual? É que todo elemento de A deve mandar flecha a algum elemento de B. E cada elemento de A ele deve mandar uma única flecha para algum elemento de B. Então aqui cada x ele só pode mandar uma única flecha, ele só pode ter um f de x, que nesse caso aqui do 1 é o 0, e aqui do menos 1 também é o 0. Já aqui ele não tem, ele começa de números menores que menos 1, né? Então menos 1,0001, por exemplo. Aí ele vai vir aqui para a esquerda, onde ele é aberto no menos 1 e fechado nos demais, onde o y assume o valor de menos 2.
Então aqui, ó, caso você não saiba o que é intervalo aberto, intervalo fechado, assista o vídeo 03 Conjuntos Numéricos, cujo link estará na descrição do vídeo. Então aqui, o gráfico da função constante para quando x, o f de x assume o valor de menos 2, quando o x ele é menor que menos 1. Aqui, o gráfico da função constante, que compreendida entre o menos 1 e 1, para quando o x ele é maior ou igual a 1, maior ou igual a menos 1 e menor que menos 1, e aí o f de x assume o valor de 0. E aqui o gráfico aberto no par ordenado 1 e 2, e indo para a direita, que ele corresponde ao quê? Quando o x ele é maior que 1. Então, o f de x assume o valor de 2. Por que aqui é aberto? Porque aqui é valor igual, ou seja, ele não compreende o 1. Então, aqui é aberto em 1. Aqui é fechado porque aqui possui valor de igual, né? Maior ou igual, menor ou igual. E aqui também é aberto porque aqui o x ele é menor que menos 1. Determinado domínio em imagem de f. Então, o domínio d de f é igual ao conjunto dos números reais. E a imagem de f vai ser o quê? Os elementos menos 2, 0 e 2. Função polinomial do primeiro grau. Função polinomial ou função afim é aquela que associa a todo número real x o número real a vezes x mais b, sendo a e b números reais quaisquer, e a tem que ser diferente de 0. Simbolicamente temos f de r em r sendo f de x igual a vezes x mais b, com a diferente de 0. Por que a diferente de 0? Porque você não pode, se você não tem aqui o a vezes o x, por exemplo, se o a for 0, vai ficar apenas o b. E aí ele vai ser uma função constante e não uma função polinomial. Por isso que o a tem que ser diferente de 0. O a sempre tem que ter algum valor. O a vezes o x. Exemplos. 1. F de x igual a 2x mais 1. 2. Y igual a menos 2x menos 5. 3. F de x igual a 3x. Neste caso, particularmente, como b é igual a 0, a função é também chamada linear. Gráfico. O gráfico da função f de x igual a vezes x mais b é uma reta não paralela aos eixos x e y. Primeiro caso, com a maior que 0, é uma função crescente. Então aqui nós temos uma função crescente. À medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Segundo caso, uma função decrescente, onde o a é menor que 0. Então, aqui, à medida que o x ele vai aumentando, então aqui ó, o x está aumentando, o y está diminuindo. Então, o x está aumentando e o y está diminuindo. É uma função decrescente. Então, o domínio de f de x é igual a vezes x mais b, é d de f igual ao conjunto dos números reais. E imagem de f de x, que é igual a x mais b, é imagem de f igual ao conjunto dos números reais. Exemplos. A função f de r em r, definida por f de x igual a 3x, é crescente e r. Então, verificamos que se a e b são dois números reais quaisquer com a menor que b, então ocorre que f de a é menor que f de b. Ou seja, quando o x cresce, o f de x também cresce. Então aqui nós temos, ó, o a ele é menor que b e o f de a também é menor que b. Então aqui nós temos, ó, a e b. Então esse valor de a corresponde ao x aqui, ele é menor que esse valor de b. E o f de a, ele também vai ser menor que o f de b, ou seja, à medida que o x vai aumentando, o f de x também vai aumentando. Então, o ax aqui ele é positivo, por isso é uma função crescente. Aqui é f de x igual a mais 3x. 2. A função g de r em r, definida por g de x igual a menos 3x, é decrescente em r. Ou seja, aqui nós temos que é menos 3x, ou seja, o ar é negativo, menos 3. Então, nós vamos ter o que? À medida que o a aumenta, o g de x vai diminuir. O valor correspondente ao y, a função, vai diminuir. Então, aqui nós temos
que se A e B são dois números reais quaisquer, com A menor que B, então ocorre que G de A é maior que G de B. Ou seja, quando o X cresce, o X aumenta, o G de X decresce. Então, nesse caso aqui, ó, à medida que o X está aumentando, o Y, ou o G de X, ele está diminuindo. Então, com o X, cada vez que ele vai aumentando, aqui ele está diminuindo o valor correspondente ao G de X. Então, A é menor que B, ou seja, esse número A, que corresponde aqui ao eixo do X, ele é menor do que B, porém, o G de A é maior que o G de B. Ou seja, o G de A aqui, ó, no Y, é um valor maior que o G de B no eixo dos Y. Observação. Quando nada for mencionado sobre domínio de uma função, ele será o conjunto dos números reais. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver os exercícios. Após você resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Representar graficamente as seguintes funções. Letra A, f de x igual a x menos 2. E a letra B, f de x igual a menos 2x menos 4. Como os gráficos das funções são retas, dois pontos distintos são suficientes para determiná-los. Então nós vamos pegar dois pontos aqui, dois valores para x, e vamos achar aqui fazer os dois pares ordenados, e aí nós vamos fazer o traçado do gráfico. Então escolhemos, portanto, dois valores para x, pertencente ao domínio da função, e encontramos as respectivas imagens desses valores. Por exemplo, vamos escolher x igual a 0 e x igual a 2. Isso na letra A. Então, f de 0 é igual a 0 menos 2, f de 0 é igual a menos 2, para x igual a 0. Para x igual a 2, vem que f de 2 é igual a 2 menos 2 e f de 2 igual a 0. Então, aqui, ó, onde nós temos o valor de x, na função aqui no f de x, nós vamos substituir aqui. Então, f de 2, entrou 2 aqui no local do x. Então, nós obtemos os dois pares ordenados, 0 e menos 2, 2 e 0. Então aqui nós traçamos o gráfico. Então aqui nós temos o 2 e 0, e aqui o menos 2, o 0 e menos 2. Então aqui o 0 e menos 2, aqui o 2 e o 0, e nós traçamos aqui uma reta ligando os pontos, e nós temos aqui o nosso gráfico. Aqui nós podemos ver que essa função, ela é o quê? Ela é crescente, pois o x ele é positivo, ele é maior que 0, e aí aqui à medida que o x aumenta, o y também está aumentando. Então, à medida que o x cresce ou aumenta, o y também cresce ou aumenta. O f de x vai aumentando. B. Analogamente ao item anterior, escolhemos dois valores pertencentes ao domínio de f e calculamos as respectivas imagens desses valores. Então, para x igual a menos 1, obtemos que f de menos 1 é igual a menos 2 vezes menos 1 menos 4, f de menos 1 igual a menos 2. Para x igual a 0, obtemos que f de 0 igual a menos 2 vezes o 0, menos 4, f de 0 igual a menos 4. Então aqui, menos multiplicando outro número com sinal de menos, fica positivo, tá bom? Então menos 2 vezes menos 1 mais 2, menos 4, menos 2. Então vamos fazer o traçado do gráfico agora. Então nós temos aqui o par ordenado menos 1 e menos 2, e o par ordenado 0 e menos 4. Traçamos aqui os dois pontos e fazemos a união deles com a reta. Então aqui nós temos o quê? À medida que o x ele está aumentando, o f de x ou o y ele está o quê? Diminuindo. Então é uma função decrescente, pois o a ele é negativo, ele é menor que 0, menos 2. Menos 2 vezes o x. Então, à medida que x aumenta ou cresce, o y ele está o quê? Diminuindo, o f de x está diminuindo. Então é uma função decrescente. Para a menor que 0, uma função crescente para a maior que 0. Exercício 2. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2. Após você terminar de resolvê-lo, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Determinar k pertencente ao conjunto dos números reais, de modo que a função f de x igual a k sobre 2 vezes x menos 2 seja crescente. Então nós sabemos que para que uma função seja considerada crescente, o a, que nesse caso aqui é o k sobre 2, ele tem que ser o quê? Maior que 0. Logo, o k ele tem que ser o quê? Maior que 0. Por que ele tem que ser maior e não maior ou igual? Porque o x, o ax,
ele tem que ser diferente de zero, né? Então aqui ele não pode dar zero, ele tem que ser diferente de zero. Logo o k ele só pode ser o quê? Maior que zero, e não maior ou igual a zero. Porque se aqui for zero, nós não vamos ter uma função polinomial de primeiro grau, nós vamos ter uma função constante. Então, para que f de x seja crescente, a igual a k sobre 2 deve ser positivo. Portanto, k sobre 2 deve ser maior que zero, logo k maior que zero. Então, chegamos aqui ao exercício 3, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolvê-lo, após resolvê-lo que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Determinar os zeros das seguintes funções. Então, lembrando que a raiz da função é o valor de x tal o quê? F de x ele tem que ser igual a zero. Então, na letra A, onde o f de x é igual a 2x menos 4, nós vamos colocar o quê? Que 2x menos 4 tem que ser igual a zero. Na letra B, onde o y é igual a menos 3x sobre 2 menos 1, nós vamos ter que fazer o quê? O y tem que ser igual a zero. Então, vai ficar o quê? Menos 3x sobre 2 menos 1 igual a zero. Na C, onde f de x é igual a 5x, 5x tem que ser igual a zero. Então, os zeros das funções, ou a raiz da função, são os valores de x, tal que o f de x tem que ser igual a zero. Então, na letra A, nós temos o quê? Que f de x igual a 2x menos 4. Então, 0 igual a 2x menos 4. 2x vai ser igual a 4, x igual a 2. Então, se nós colocarmos aqui f de 2, esse valor vai ter que ser zero. Então, 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. B, y igual a menos 3x sobre 2 menos 1. Logo, 0 igual a menos 3x sobre 2 menos 1. Menos 3x sobre 2 igual a 1. X igual a menos 2 sobre 3. Então, se nós colocarmos aqui no lugar de x menos 2 sobre 3, esse valor aqui vai ter que ser zero. Então, vamos colocar aqui menos 3 vezes menos 2, vai ficar o quê? Mais 6. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 igual a 1. 1 menos 1, 0. Então, deu certo ali a prova real. C, f de x igual a 5x. 0 igual a 5x, x igual a 0. Então, colocarmos o valor 0 aqui. Então, f de 0, 5 vezes 0 vai dar 0. 4. A gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4. Após resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. Aqui nós temos uma questão da FUVEST, São Paulo. Então, a questão 4. Esboça o gráfico da curva y igual. Aqui nós temos um quadrado da soma, x mais 3, elevado ao quadrado, né? E um quadrado da diferença, que é o x menos 2 elevado ao quadrado. Caso você não saiba resolver quadrado da soma e quadrado da diferença, assista o vídeo 07, Produtos Notáveis, cujo link estará na descrição do vídeo. Então, nós temos que y igual a soma x mais 3 elevado ao quadrado menos a diferença x menos 2 elevado ao quadrado vai ser o quê? X ao quadrado mais 6x mais 9, aqui é a resolução do quadrado da soma, x mais 3 elevado ao quadrado, então ficou x ao quadrado mais 6x mais 9, menos, aí aqui por ser um sinal negativo, nós mantemos ainda esse quadrado da diferença aqui, x menos 2 elevado ao quadrado, entre parênteses. Então, menos x ao quadrado menos 4x mais 4, fecha parênteses. E aí, quando nós tirarmos aqui os parênteses, nós vamos mudar os sinais. Então, aqui, por aqui ter um sinal negativo, o que é positivo aqui dentro do parênteses vai ficar negativo, e o que é negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar menos x2 mais 4x menos 4. Então, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, menos x ao quadrado, mais 4x, menos 4. Y vai ser igual ao quê? A 10x mais 5. Então, nós chegamos o quê? Numa função polinomial de primeiro grau. Então, na verdade, o gráfico da curva vai ser uma reta, por ser uma função polinomial de primeiro grau. Então, a curva pedida é, então, uma reta, pois y igual a 10x mais 5 é uma função afim, e essa reta está desenhada a seguir. Então, agora nós vamos pegar o quê? Dois pontos distintos, que já é suficiente para nós podermos traçar o gráfico. Então, y igual a 0, nós vamos colocar o quê? Que 0 é igual a 10x mais 5, x igual a menos meio, e y igual a 5. Então, 5 igual a 10x mais 5, x igual a 0. Então, chegamos aos pares ordenados menos meio e 0 e 5. Traçamos aqui no gráfico menos meio e 0, o 0 e 5, e ligamos os dois pontos fazendo a reta solicitada ali, né, o esboço gráfico da questão 04. Exercício 5, então a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 5. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 5. Então
Então aqui nós temos um gráfico, onde ele tem os pontos P e Q, cujo par ordenado do ponto P é 1 e 2, do ponto Q é 3 e 3. Então o x vale 3, o y vale 3 no ponto Q, no ponto P o x vale 1 e o y vale 2. Então o enunciado nos diz o quê? Que a reta ao lado é o gráfico da função y igual a x mais b. Determine as constantes a e b. Então, se o ponto P é igual a 1 e 2 e pertence ao gráfico da função, então fazendo que x é igual a 1 e y é igual a 2 na igualdade, y é igual a x mais b, obtemos uma sentença verdadeira. Ou seja, ocorre que 2 é igual a a vezes o 1 mais b, ou seja, a mais b é igual a 2. Agora, de maneira análoga, para o ponto Q igual a 3 e 3, obtemos que 3 é igual a a vezes 3 mais b, ou seja, 3a mais b é igual a 3. Então aqui nós chegamos num sistema de equações, ou sistema de equação. Se você não sabe resolver o sistema de equações, assista o vídeo 14, Sistema de Equações, cujo link estará na descrição do vídeo. Então, fazendo as devidas substituições, nós vamos ter o quê? Que 3 vezes 2 menos b mais b é igual a 3. Aqui nós fazemos aqui a propriedade distributiva, 3 vezes o 2 e 3 vezes o menos b. Então vai ficar 6 menos 3b mais b igual a 3. b igual a 3 sobre 2, a 3 meio. Agora fazendo a substituição na outra equação, a mais 3 meio igual a 2, a igual a meio. Então nós temos que a vale 1 sobre 2 e b vale 3 sobre 2. E a função vai ser o quê? y igual a x sobre 2 mais 3 sobre 2. Bem, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo, no qual eu irei continuar a explicação das principais funções, falando sobre a função polinomial do segundo grau. E eu gostaria de deixar para vocês o versículo 21 do capítulo 12 de Romanos, que nos diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Obrigado e até a próxima.